Oi pessoal, tudo bem? Vou tentar gravar aqui um vídeo para vocês então sobre a prática de sutura, tá? Vou utilizar aqui uma esponja, eu fiz essas marcações aqui com pincel só para eu poder me localizar melhor onde eu vou passar o fio de sutura. Aqui eu vou praticar o ponto em X, um ponto simples e as suturas contínuas. E como material auxiliar eu vou utilizar aqui uma pinça, o porta-agulha e uma tesoura. E o fio de sutura que eu tenho aqui é esse nylon, tá bom? Mas aí vocês podem utilizar aí na casa de vocês uma esponja, como eu, ou então a língua do boi ou o peito de frango, tá? Se vocês tiverem materiais auxiliares aí, também é interessante. Se vocês tiverem um fio de sutura melhor que esse aqui, também é melhor para a prática de vocês, tá? Então nós vamos lá. Como é que eu vou segurar esse porta-agulha? Então eu falei para vocês que tem que segurar aqui, ó, polegar e anelar, dedo indicador para frente. Esse porta-agulha é o porta-agulha do tipo Maioega. Ele tem essa trava aqui no meio, então é necessário que eu coloque o dedo indicador e utilize o dedo médio para auxiliar na abertura desse porta-agulha, tá? E o manuseio da tesoura, a empunhadura também é igual, tá bom? Polegar e anelar. Então a gente vai pegar aqui a pinça, vou posicionar aqui minha esponja. Temos que colocar aqui o porta-agulha, então, pegando nessa região aqui da metade ou 2/3 da agulha. Essa minha agulha aqui, ela é grande, tá? Vocês vão utilizar provavelmente uma agulha menor. E aí aqui nós vamos fazer então o ponto simples. Temos que fazer um ângulo de 90 graus da agulha com a superfície que vocês forem suturar, no caso o tecido aí ou a esponja. Aqui eu consigo transfixar essa agulha de um lado para o outro. E quando eu fizer isso, eu tenho que seguir toda a curvatura da agulha, senão pode dilacerar o tecido. E notem aqui que eu deixei uma distância razoável aqui do que seria as bordas do meu tecido, tá? No mínimo aí 2 a 3 milímetros, mas de preferência uns 5 milímetros de distância. Aí segura aqui a agulha e aí nós vamos fazer o nó, tá? Eu faço esse tipo de nó, uma volta, 2 voltas sentido horário, abro o porta-agulha, pego lá na pontinha do fio, puxo o fio aqui, ó, saio do porta-agulha e acomodo o nó aqui, ó. Pode ser para esse lado como pode ser para o outro lado, tá? Acomodo o nó. Faço mais uma volta, aqui sentido anti-horário, pego lá a ponta do fio e aperto. E agora mais uma volta sentido horário e finalizo aqui o meu nó. Como esse meu fio aqui, ele é um fio de nylon, eu posso ainda fazer um 4º nó para estabilizar se houver necessidade. Mas esse meu fio aqui, ele é grosso, tá? Ele tem uma espessura 3/0, então ele travou bem. Então não vou fazer. Aproximo aqui os fios. E aí eu vou cortar para não ficar muito comprida aqui a perna do fio, tá bom? Esse é o ponto simples interrompido. Agora nós vamos fazer aqui o ponto em X. Vamos simular que essa parte aqui, ó, que eu fiz esse traço, é a palatina e essa parte aqui é a vestibular. E aqui seria o que corresponde, por exemplo, às papilas, tá? No caso mesial e distal, tá bom? Para vocês se situarem bem aí. E aqui é o alvéolo pós-extração, tá bom? Espaço vazio que ficou. Então posiciono o porta-agulha aqui na agulha, pego aqui o tecido, entro aqui que seria, por exemplo, a gengiva da papila distal da vestibular, passo, papila distal na palatina, não posso pegar lá na ponta da agulha. Aí eu vou cruzar a minha ferida cirúrgica, vou pegar aqui o que seria a papila da mesial na vestibular. E aí depois o que seria a papila mesial lá na palatina.
E aí eu vou cruzar a ferida e vou formar o X, ó. Aí eu faço 2 voltas, sentido horário, acomodo aqui, uma volta anti-horário e mais uma volta horário. Pronto, esse é o ponto em X, tá? Aproximo aqui, ó, tem que ter muito cuidado para não abrir. Então, se travar bem, não há necessidade de um quarto nó nesse fio de nylon. Cortou, pronto. Isso aí. E o nó, ele fica lateral à nossa ferida, tá? Não fica em cima da linha aí de incisão ou a linha da ferida. Agora vamos para a sutura contínua. A gente vai fazer a sutura contínua simples. Eu não vou fazer muito longa, porque senão o meu fio de sutura ele não vai conseguir fazer os 2 tipos de sutura, tá? E eu só tenho esses 2 aqui disponível comigo. Então eu pego, inicio a sutura contínua, fazendo um ponto simples inicial, para economizar aqui o máximo no fio. 2 voltas, sentido horário. A esponja tem dessas, né? Sair andando, sair correndo. Tentem manipular, vocês vão ver vídeos por aí que muitos vão manipular com a mão, tá? Mas tentem começar a treinar com a pinça para que vocês evitem de se perfurar pegando em agulha, materiais perfuro-cortantes com a mão, tá bom? 2 voltas sentido horário, uma anti-horário e mais uma horário. Vocês podem também fazer a prática do nó 3-2-1, tá? Se for mais fácil de memorizar. Ó, não esqueça de deixar uma margem razoável. Cuidado que a esponja ela tem uma tendência a rasgar se a gente tensionar muito, tá? Eu costumo trabalhar assim, ó. Se o meu nó ficar para esse lado, eu sempre vou entrar no lado oposto, tá? Mas isso é uma preferência minha, isso não tem nenhuma obrigatoriedade, tá bom? O ponto contínuo simples, vocês vão fazer dessa forma, ó. Ó, é interessante que vocês cortem um pouquinho também esse fio aqui para não atrapalhar vocês. Já corta logo no início. O contínuo simples, vocês vão passando o fio continuamente aqui. Só um instante. Muito cuidado para não rasgar. E ele vai ficando desse formato, tá? Então vai passando de forma contínua. Eu já vou dar o nó aqui para sobrar fio para eu fazer a outra sutura. Para dar o nó, vocês vão passar. Vamos imaginar que isso daqui já tá no final da ferida aqui, tá? Vocês vão deixar essa alça. Segura aqui na agulha, 2 voltas. Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui para economizar meu fio. 2 voltas. Pega lá na alça. Tente deixar o nó pro mesmo lado do outro nó, de preferência, tá? Não ficar muito tensionado aqui. Ai, tá rasgando. Só um instante. Pera aí, deixa eu fazer de novo, que tá querendo rasgar aqui. Tô tentando economizar, mas não tá dando certo. Vamos lá. 2 voltas. Sentido horário, uma anti-horário. E mais uma horário.
Aí a gente aproxima os fios. E corta. Pronto. Tomara que eu consiga fazer a última sutura com esse restante de fio aqui. Vamos lá. A continua festonada é igual. A gente começa com o nó simples no início. Mesmo sistema para dar os nós aqui. Repetindo, pode ser o 2-1-1 ou 3-2-1, contanto que seja uma forma que vocês consigam memorizar aí a passagem dos fios, tá? Corta aqui, vai ficar comprido. E aí nós vamos fazer, qual que é a diferença dessa sutura para continuar simples? Ó, mesma coisa, eu tenho um toque que se o nó fica para um lado, eu entro com a agulha pelo outro lado, tá? Então, meu nó ficou daquele lado lá, eu sempre vou entrar com a agulha pelo lado oposto. Passa. A diferença do contínuo simples é que vocês vão deixar essa alça aqui e vocês vão passar. Se essa alça fosse maior, a gente conseguiria já fazer essa passagem sem eu precisar segurar, tá? Vocês vão passar essa agulha aqui, ó, por dentro da alça e aí vocês vão puxar e acomodar a sutura, tá? Aí, lembrando, vocês provavelmente iriam tentar entrar por aqui. O que que eu faço? Eu lembro que meu nó tá do outro lado. Se o nó tá daquele lado, então eu vou entrar com a minha agulha do lado oposto. Eu gosto também de segurar aqui, ó, já para estabilizar a minha sutura, tá? Ó, aqui, ó, se eu puxar aqui, automaticamente o meu fio ele já vai passar por dentro da argola. Então, vou mostrar pra vocês, ó, por dentro da alça. Deu pra ver? Então, tem essas duas possibilidades, tá? Vocês seguram a alça lá no alto e passa por dentro, ou vocês já estabilizam aqui, como eu falei. Ó. E aí, quando vocês puxarem, cuidado só com o dedo, pra vocês não se machucarem. Quando vocês puxarem, já vai estar lá, ó. Tá? Agora, vamos fechar. Como é que fecha? Exatamente igual como na contínua simples, que eu mostrei ainda há pouco. Vamos ver se eu vou conseguir fechar com esse restinho de fio. A gente deixa aqui uma finalzinho. Deixa eu tentar, vou apertar um pouco aqui para ver se eu consigo deixar uma alça maior. Não sei se eu vou conseguir dar o nó, tá, pessoal? Aqui 2 voltas, pego lá. Deixa eu manusear aqui com a mão. Cuidado para vocês não se cortarem, se machucarem. Tô fazendo com a mão porque tá muito pequeno, tá? Isso. Mais uma. Pronto. Deixa eu só melhorar aqui para ficar menos feio. Ver que acabou rasgando um pouco no final aqui a minha esponja. Deixa eu só apertar um pouquinho mais aqui. Esse nó ele não ficou estável. Eu vou tentar dar mais um então para estabilizar, tá? Prontinho. Aí ficou desse jeito.
bom? Espero que tenha ajudado aí. Valeu!